Então, para essa informação, gente, veículos com mais de 10 anos sem licenciamento terão baixa automática de acordo com a resolução publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Nós vamos entender melhor sobre essa medida agora ao vivo com a repórter Débora Ribeiro. Débora? Pois é, Aline, essa medida já está valendo e ela chega justamente para facilitar que o proprietário daquele carro que já não circula mais, e às vezes nem o dono sabe onde é que o carro está, possa dar baixa, porque o procedimento antes era bem mais burocrático. Quem está aqui com a gente justamente para explicar como é que isso passa a funcionar a partir de agora é o procurador jurídico do Detran, Fábio Ferreira. Procurador, explica para a gente o que muda com essa nova medida. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Bom, essa regra veio facilitar a vida daquelas pessoas que deixaram, muitas vezes, de comunicar a venda ao Detran ou mesmo não sabem do paradeiro de seu veículo. Então, como a regra é aplicável aos veículos que têm mais de 25 anos de fabricação e que estão há 10 anos sem licenciar, a pessoa pode comparecer ao Detran, verificar os débitos existentes no prontuário, caso exista algum, tendo visto que o IPVA com 20 anos o veículo já é isento, então ele verificando se existe algum débito pendente, quita esse débito e consegue efetuar a baixa desse veículo, deixando de lado aquela regra que obrigava o cidadão a comparecer com um pedaço do chassi e a placa do veículo para poder dar a baixa. Então facilita esse procedimento para que a gente realmente tenha nos números nacionais aquela frota realmente circulante no país. E o objetivo é justamente isso, atualizar os dados, ou seja, a gente pensa que tem uma frota de um tamanho e, na verdade, realmente não é bem isso. Exatamente. Então, hoje em dia, os números de veículos automotores cadastrados na base nacional, ele é um número irreal, porque nós temos vários proprietários que não fizeram a baixa desse veículo, mesmo tendo vendido o veículo para ferro velho ou entregado para uma pessoa que não sabe mais o paradeiro desse veículo, e esse número tende a se atualizar, até mesmo porque a gente pode, no futuro, utilizar essa numeração alfanumérica que utilizava nos veículos antigamente, com essas placas que já foram dado baixa. Mas quando o proprietário chega lá para dar a baixa, se tiver dívida, alguma pendência, isso não anula não, cara. Tem que pagar o que está devendo para poder dar baixa. Os débitos do veículo, no caso, são 5 anos, Então, se tiver licenciamento, será do licenciamento dos últimos 5 anos, o seguro obrigatório, ele vai pagar apenas o do exercício vigente e o imediatamente anterior, então são 2 seguros, e o IPVA, com certeza, esse veículo já está isento. A pessoa tem um veículo, vendeu, passou adiante, não sabe onde é que o carro está. Tem como ela pesquisar para saber se o carro ainda está em circulação ou não, que de repente a pessoa não sabe nem a procedência. A única forma dela saber se está em circulação ou não, se esse veículo foi autuado recentemente. Então, percebe-se que esse veículo estava em circulação. Se ele foi autuado recentemente, significa que ele está no depósito do Detran. Então, a pessoa pode pesquisar e verificar se esse veículo foi parar no depósito do Detran. Fora essa situação, dificilmente vai saber se esse veículo está circulando ou não. O importante é saber que a partir do momento que você solicita a baixa desse veículo por ter mais de 25 anos e por estar 10 anos sem licenciar, esse veículo não pode mais voltar à circulação. Então, a partir do momento que se decidir fazer a baixa, esse veículo já tem que ser realmente baixado e não pode mais voltar à circulação. Procuradora, era uma situação diferente daqueles veículos antigos, mas que estão em condições e são pagos impostos direitinhos, Esses podem continuar circulando. Perfeitamente. Então, a pessoa que tem um veículo antigo, até mesmo porque nós temos várias pessoas que apreciam os veículos antigos. Então, os veículos antigos estejam regularmente licenciados, não tem problema algum, vai ter a emissão do documento, vai trafegar normalmente na via pública. Então, nós não estamos tratando desse tipo de veículo. Esse veículo é o veículo que está regular, a pessoa tem o seu veículo lá para transitar tranquilamente na via pública, então não é este veículo. Nós estamos falando mais daqueles veículos que realmente sumiram da frota, ninguém sabe onde está, então os proprietários não fizeram a comunicação de venda ou a transferência de propriedade. Então, para regularizar a situação do cidadão e também para a frota nacional, foi adotada essa providência. Obrigada, eu conversei aqui com o Fábio Ferreira, que é o procurador jurídico do Detran. Aline.